Olá pessoal, sou Eliel MS do canal HCT, História, Cultura e Teologia. Estamos de volta para mais um episódio, agora o terceiro episódio dessa série. Estamos agora no capítulo 3 de Eclesiastes, onde estamos analisando as reflexões da vida de Salomão. Nesse capítulo nós estaremos falando da síndrome da falta de tempo. Vem comigo! Então, tenho que te pedir essa ajuda, essa corrente não pode quebrar. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação, deixe seu like, comente se gostou, se não gostou, ou até mesmo sugestão para que possamos melhorar. A sua opinião é muito levada a sério. Então, a pergunta de hoje é a seguinte: Eliel, por que tenho a sensação de que o tempo é cada vez mais curto? Nós gostaríamos de fazer tanta coisa, né? Mas parece que não conseguimos fazer nada, pois não temos tempo. Meu querido, minha querida, o tempo é relativo. Normalmente, quando estamos concentrados em alguma coisa, nem percebemos o tempo passar. Só o percebemos quando estamos mais relaxados ou sem muitas ocupações. E aí que percebemos então a duração mais real do tempo. Iremos aprender hoje com Salomão que se estou tendo essa síndrome da falta de tempo, é porque eu devo estar fazendo errado a relação, né, a divisão ali entre o que eu deveria fazer versus os tempos que elas deveriam ser feitas. Vou explicar melhor a seguir. Vem comigo. Salomão, em Eclesiastes, capítulo 3, do verso 1 ao 8, vai nos apresentar um resumo dos principais tempos e ações desses tempos. Vamos ver a lista que ele nos apresenta. No versículo 2, ele fala tempo de nascer, tempo de morrer, início e fim. Tempo de plantar, tempo de colher, início e fim. No versículo 3, ele nos traz o tempo de matar, tempo de curar, tempo de destruir, tempo de construir de novo. Versículo 4, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de ficar triste, tempo de dançar de alegria. Versículo 5, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e deixar de abraçar. Olha o tempo do coronavírus aí, tempo de se afastar de abraçar, contatos físicos. É um tempo, precisamos entender os tempos. Versículo 6, ele fala do tempo de procurar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de jogar fora. Versículo 7, o tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de falar e calar. Versículo 8, o tempo de amar e tempo de odiar. Liel, tem tempo de amar e de odiar? Tem. Tempo de guerra ou de luta e tempo de viver em paz. Eu estou usando a versão da Bíblia Viva, que eu gosto muito, por sinal. Como iremos ter pouco tempo nesse vídeo para falarmos de todos esses tempos e ações requeridas de cada um desses tempos, iremos ficar apenas no versículo 2, onde poderemos extrair bastante coisas para a nossa reflexão. No versículo 2, ele diz que há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher. Ele está falando aqui de 3 vidas que nós podemos aqui trazer: o reino animal, os seres humanos e o reino vegetal. Temos o privilégio de curtir esse intervalo chamado vida, que vai do nascer ao morrer, e para os vegetais o plantar e o colher. Vamos ao tempo de nascer. Vou ler aqui uma citação. Nem antes nem depois,
Pontualidade é a palavra de ordem para um nascimento seguro e saudável. Entre 37 e 42 semanas de gestação, mas preferencialmente de 39 a 40 semanas e 6 dias, segundo a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetricia, a FEBRASGO. No reino animal, varia muito de espécie para espécie. Trago 3 exemplos para vermos como que os tempos de gestação podem variar e muito. O cachorro, um pet, eu tenho o meu locaco aqui. Normalmente os cachorros têm uma gestação de 53 a 71 dias. Vivem em tempo médio de 10 a 12 anos. A baleia, ela tem uma gestação de 1 ano, 365 dias, que podem chegar até 547. Um tempo médio da vida da baleia é de 80 anos. O elefante tem uma gestação de 510 dias até 730. Pode chegar até 2 anos de gestação. Tempo médio de vida do elefante é de 30 a 40 anos. Se fugir desse tempo estabelecido de nascer, pode ter complicações sérias. Só abrindo um parêntese aqui, talvez você percebeu, e antes de me criticar, deixa eu dar aqui a minha explicação. Eu separo o reino animal de seres humanos porque eu sou criacionista. Logo, eu entendo que são espécies diferentes. Nós não fazemos parte da espécie dos animais. Deus criou os vegetais, Deus criou os animais e depois criou o homem. Dentro do ser humano, também não há, na minha concepção, diferenças de raças. O que há são diferenças fenótipicas, ou seja, externas, de características físicas de um para o outro. Isso também não está, na forma que eu creio, relacionado à seleção natural. Não, está relacionado à questão geológica, ou seja, o ambiente a qual nós vivenciamos, nascemos, crescemos e vamos passando as nossas características geneticamente para nossos filhos e também tendo algumas alterações ao longo do tempo, dependendo do clima e etc e tal. Tá? É só uma explicação porque que eu vou trabalhar sempre com essas duas espécies diferentes, porque é como eu acredito. Voltando então ao nosso tema, um bebê que nasce antes de 37 semanas é considerado prematuro. E após 42 semanas, pós-termo. Você conhecia esse nome? Eu aprendi pesquisando. Porém, ambos os casos, ou seja, do prematuro ou do pós-termo, os riscos de complicações aumentam e muito, porque nasceu antes ou depois da hora estabelecida por Deus. Observa como respeitar os tempos certos estabelecidos por Deus é importante. Poderíamos fazer várias aplicações desse tempo de nascer, mas irei fazer apenas uma. Espere o tempo de Deus e todas as suas bênçãos virão sem defeito algum. Fica a dica. Tempo de morrer. Nos anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Essas palavras de Moisés no Salmo 90, versículo 10. Realmente, é um privilégio chegar à melhor idade, acima dos 65 anos. Expliquei na reflexão da série anterior. Vai aparecer aqui em cima. Ou seja, o salmista nos informa que sim, existe um tempo determinado para que todos os indivíduos possam chegar minimamente saudáveis e desfrutando da provisão e proteção de Deus. E que não chegar a essa longevidade é sinônimo de erro na matrix, assim como os bebês abortivos.
reflexão que eu tiro desse capítulo. Eu sei, não dá para falar sobre todos os tempos, podemos fazer talvez um outro tipo de abordagem de série, se vocês quiserem, a gente vai analisando cada um dos tempos, talvez lá na página do Facebook, etc. Mas para ficarmos nessa reflexão, que é só, na verdade, uma gotinha de incentivação, de reflexão, para que você possa pensar, né, naquilo que Salomão nos trouxe e quão rica é a palavra de Deus. Ok? Essa é a ideia dessa reflexão. Trazer uma pincelada de cada capítulo para que você possa daí dar continuidade nos estudos. Se em média viveremos 70 anos, não haveria tempo suficiente para realizarmos nossas principais necessidades e propósitos nessa terra? Em outras palavras, devemos nos apegarmos a Deus. Devemos procurar saber qual é a vontade de Deus. Devemos viver essa jornada entre o nascer e o morrer, que chamamos de vida, os mais felizes possíveis, e que o Senhor permita que tudo seja feito no tempo certo estabelecido por Ele. Só para concluirmos, o final do capítulo 2, ele ainda traz o tempo de plantar e o tempo de colher. Isso me faz lembrar da parábola do semeador. Foi o tipo de solo que determinou a colheita e não o tipo de semente, nem mesmo o semeador. Da mesma forma, precisamos saber a hora certa, qual é o solo certo e o clima certo, para não sermos surpreendidos na hora da colheita. A percepção da falta de tempo pode ser devido a estarmos plantando nossa semente em solo duro. Já ouviu falar em relacionamentos tóxicos? Podemos também estar plantando em climas hostis, esperando resultados agradáveis. Ou ainda, podemos estar plantando simplesmente a semente errada para aquele tipo de terreno ou clima. Vou trazer 2 exemplos dos outros tipos de tempo que Salomão fala. Semente de paz em tempo de guerra não vai dar certo. Ou ainda, semente de tristeza no momento de dançarmos de alegria. Apesar da síndrome da falta de tempo ser uma certeza para a maioria de nós, ela não é real. Existe sim tempo para todas as coisas debaixo do céu. O que acaba acontecendo conosco é que misturamos as coisas, não planejamos direito e nos perdemos em meio a tantos compromissos. Afinal de contas, como não se perder diante de um mundo tão frenético? A prova cabal de que temos sim bastante tempo são as redes sociais. Passamos horas a fio nos embaraçando nas demais coisas que não são os mais importantes. Então, meu querido, fica a dica, porque é forte esse manto. Um forte abraço, estalar os ossos e até o próximo.